Olá, tudo bom? Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e vou conversar com vocês sobre a palavra escrita. Antes, quero agradecer a professora Sara Borges para esse ciclo de palestras na Faculdade Unirb, que tem como tema Direito e Literatura, Comunicação no Mundo Virtual e a linguagem escrita e também as suas implicações para o profissional do direito e das outras disciplinas, como comunicação, por exemplo, da área de humanas como um todo, né? E aí, eu gostaria de falar com vocês sobre a palavra escrita. Para isso, e minha apresentação acho que já faz parte da nossa conversa. Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues, eu já disse, sou advogado, tenho que 30 anos de advocacia, de formado. Também sou graduado em letras e graduado, eh, letras com francês e mestrado de literatura francesa. E sou professor de faculdade de direito, de direito, de processo, de direito do consumidor, um monte de disciplinas da área do direito. E também sou escritor, tenho livros publicados, sou membro da Academia de Letras da Bahia. E eu queria falar justamente dessa minha formação híbrida, dessa minha formação na área de humanas, que tem muito a ver com a linguagem, né? Quando eu fiz faculdade, quando eu entrei na faculdade, era comum que as pessoas que gostassem de história que se dirigissem para a área de humanas, comunicação, letras, direito, né? E as que gostassem de matemática iam para as exatas, iam para quem gostava de biologia ia para a medicina, quem gostava de exatas ia para a engenharia. Era mais ou menos assim que as coisas aconteciam. Havia alguma, né? Obviamente, era muito difícil entrar na faculdade naquela época, pouca gente tinha acesso à faculdade. Hoje, na faculdade, e as pessoas na faculdade buscando um resultado, né? Buscando uma forma de ganhar a vida, e é o correto, assim, é correta, né? Mas não necessariamente as pessoas são ligadas às disciplinas daquela área, como no caso de comunicação e direito, serem muito ligadas à linguagem, à literatura, à escrita, né? Então, né, nós temos isso acontecendo hoje no país, e é um fato, é algo que a gente tem que entender e lidar com isso. Então, muita gente chega na área de humanas, direito, comunicação, marketing, propaganda, essas disciplinas, sem ter uma ligação muito próxima, muito íntima com a palavra escrita, sem ser uma pessoa que lê habitualmente, certo? Eh, Me parece que isso acontece por uma mudança na nossa cultura. Nós vivemos hoje numa sociedade voltada para o audiovisual, né? Nós temos hoje uma tecnologia que permite que a gente possa ter muita coisa em audiovisual e não em palavra escrita, né? Quando eu era jovem, quando eu era criança, adolescente, tinha o que tinha de audiovisual era e eu me em cidades pequenas em que não havia direito. Morei no interior do Amazonas e tínhamos televisão a partir de 5 da tarde, algumas horas, antes de 10 horas já acabava a televisão. Então, se eu precisasse ficção, quando eu queria
fantasia, quando eu queria me entreter com a imaginação, eu conseguia isso na palavra escrita, nos livros, na revista em quadrinho, né? Buscar nesse lugar. Só isso, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa, a gente está falando aqui, eu vou falar com vocês e de mim e da minha experiência com vocês, de pessoas que tiveram acesso à escola, tiveram acesso a livros de alguma maneira, né? Uma biblioteca da escola que seja. Não estou levando em consideração a grande maioria da sociedade brasileira que não tem acesso a escolas ou quando tem a escola é muito ruim, certo? Então, eu tinha acesso à, à escola e a livros, e eu ia aos livros porque era o lugar do divertimento, né. Então, hoje em dia e aí na adolescência, mais ainda, você tem curiosidades da já eu já morava em Salvador, já era uma cidade grande, com televisão o dia inteiro e tal, mas ainda, pra ter acesso à informação e a determinadas, fantasias, né, você precisava ir para a palavra escrita. E sou a mim e leva aquela pessoa que tem acesso à escola a ler, buscando o prazer, né. Eu lia, de tudo que aparecesse na minha frente, né. Hoje não. Hoje nós não precisamos, do livro, da palavra escrita para, nos divertir, né. Hoje a gente tem Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Globoplay, né. A gente tem todo tipo de fantasia e divertimento à nossa disposição. Então você não precisa ler para entrar no mundo da imaginação, né. Então, fica muito mais difícil para uma pessoa ter uma intimidade com a palavra escrita e com a leitura. É isso, esse é o fato, né. Ninguém lê hoje e ninguém precisa ler, né. Você não precisa ler para viver um mundo de fantasia, você não precisa ler se você lidar com o erotismo, né. Você tem o erotismo em vídeo e alta definição muito fácil, ao acesso da sua mão no celular, né. E antigamente, se quisesse ter uma experiência, de uma cena erótica, você tinha que ler num livro, uma passagem de um livro, pra ter alguma noção dali. E isso levava os adolescentes a ler naquela época, né. Hoje não. Hoje a gente tem tudo no audiovisual para nosso entretenimento e temos também no audiovisual a informação básica que nos interessa, né. Então, ninguém precisa ler. E há muitas pessoas que não leem, das escolarizadas que eu estou falando, tá, que não leem, não precisam ler, estão muito bem, estão ricas, né, porque têm talentos, outros que não têm nada a ver com a escrita, são comerciantes, sabem vender o próprio trabalho, né. Essas pessoas estão, vivendo tranquilamente com alguma realização pessoal, com alguma satisfação pessoal, tem finais de semanas agradáveis, consomem bastante, que desejam, consumir, têm acesso a tudo, certo? Estão felizes, ok? Me parece que não é uma boa forma de começar a falar da palavra escrita, né, mas, eu quero dizer o seguinte: essas pessoas estão felizes, mas elas não estão vivendo plenamente, porque elas vivem apenas com, sei lá, 10% do que a vida pode oferecer a elas, porque tem muita coisa escondida na palavra escrita que que não é acessível a essas pessoas que não têm a leitura.
Certo. E aí vamos falar disso, vamos falar então da importância da palavra escrita e por que é preciso ter contato com a palavra escrita. No caso de vocês, que estão em faculdades da área de humanas, vocês estão verso da palavra escrita. O conhecimento que vocês querem adquirir está armazenado em palavra escrita. Não se enganem, os vídeos de YouTube não são suficientes para dar conta de tudo, certo? E aí vocês têm dificuldade em acessar a palavra escrita, né, em ler com conforto, porque vocês não fizeram da leitura um hábito prazeroso, porque não precisavam, porque ninguém precisa hoje em dia ler para poder ter prazer, ter entretenimento, certo? E aí, o estudante normalmente se vê sofrendo porque tem que ler 20 páginas de um livro para fazer um resumo, e isso é um sofrimento e não entende nada daquilo ali. É simplesmente falta de contato com aquela língua, certo? Aquela não é uma língua próxima a você. E não é tão culpa sua assim, né? São as circunstâncias, né? Vamos falar também, antes de começar a falar, voltar a falar mais da palavra escrita, vamos falar um pouco de língua. Língua. Você aprende o contato que você tem com a sua família, seus pais, as pessoas que cuidam de você, no modo geral. Você vai entender o modo de falar daquelas pessoas com quem você está convivendo. Aí, criança, você a apreensão é enorme e você domina aquela língua. Aquela é a sua língua. É uma língua, é uma variação da língua portuguesa, uma variação certamente familiar, né, coloquial, sem preocupações formais maiores, distanciada em alguma medida. Vocês estão ouvindo o barulho do meu cachorrinho ali. É, distanciada em alguma medida da norma culta, a depender de qual seja a sua classe social, o grupo a que você pertence, né? Então você está ali aprendendo aquela língua. É a língua correta para você falar, porque você está daquele bairro. Quando você é que você vai ser apresentado a uma forma de linguagem, a uma variação linguística mais formal, que é a norma culta. A norma culta nada mais é do que uma outra uma variação linguística adotada pelo poder, por quem está no poder. Mas ela não é melhor nem pior do que o modo de falar dos seus pais, dos seus amigos na sua rua, daquela cidadezinha do interior de onde você veio. São apenas formas variantes da língua portuguesa. Então, a norma culta ela não é tecnicamente melhor, ela não é mais sofisticada. Permite uma sofisticação muito grande, vou falar disso mais adiante, mas você pode ter uma sofisticação enorme no falar popular. Você pega um poeta popular, um repentista, ele vai pegar aquela língua que ele domina, aquela variação linguística, e performar de um modo muito sofisticado e muito elegante, certo? Muito mais sofisticado e muito mais elegante do que um juiz que certamente domina a norma culta, mas não tem nenhuma sofisticação própria, de estilo pessoal naquilo ali. Ele repete fórmulas do jargão do direito, mas nada ali é sofisticado, elegante e interessante e inovador. E um poeta popular consegue fazer isso com a linguagem popular. Vejam que não há uma hierarquia, falando do ponto de vista linguístico, entre os vários modos, não há uma hierarquia, são apenas modos de falar para situações e grupos diferentes.
E a norma desses modos de falar. Então, a gente não deve nunca se envergonhado do nosso modo de falar. A gente deve ter vergonha, talvez, de só falar de um jeito. Porque o ideal é que a pessoa consiga se expressar as várias formas de expressão de uma língua. A língua varia ao infinito e você deve dominar essas variações, muitas delas, para poder você ter mobilidade social, certo? Que é assim, a gente pode entender mobilidade social na vertical, né? É muito fácil de entender. A classe mais baixa, a classe média, a classe alta, são modos de falar diferente. Se você é da classe baixa e vai para a classe alta, o modo como você fala vai denunciar de onde você veio, né? E aí talvez você não seja acolhido naquela outra classe social. Mas isso também acontece na horizontal, né? Você sai de um grupo e vai para outro que é do mesmo nível social, mas é um outro grupo, é um outro modo de falar. Você também deve se adaptar a esse modo de falar para poder se integrar, ser acolhido, ser aceito naquele grupo, porque você vai falar e você vai ser entendido e você vai entender o que as pessoas falam, ok? Então é importante língua aí, certo? E a linguagem culta, a culta, ela acaba sendo muito desejada, porque ela é a variação das pessoas e ela é uma espécie de língua geral, que é feita em todos os grupos sociais, certo? Língua geral é uma língua que não pertence a nenhum povo e que é usada por vários povos. No Brasil, a gente teve como língua geral, durante muitos anos, o Tupi-Guarani. E depois foi proibida e o português foi imposto por decreto, né? Não foi naturalmente que o inglês o inglês, olha, que maluquice, que o português apareceu no Brasil e o português foi imposto por decreto, né? Mas antes você tinha uma língua geral. Então você pode pensar numa espécie de língua geral também entre as variantes de uma mesma língua, certo? E a norma culta se presta a isso. Mas nem assim a norma culta é a língua, a variação que vai dar conta de tudo. Porque você pode ir para um ambiente em que falar na norma culta vai fazer você ser excluído. Então você tem que ser capaz de falar a norma culta, a sua linguagem, para uma linguagem mais neutra, mais coloquial, que possa ser aceita naquele ambiente novo que repudia as pessoas que falam na norma culta, certo? Então, isso é a sua competência linguística, ok? E por que eu estou falando disso? Eu estou falando de linguagem oral, certo? Estou falando de linguagem oral. Então, as variações no modo de falar, de produzir a comunicação oralmente. Estou falando isso porque a palavra escrita nada mais é do que uma variação também, né? A língua portuguesa, no caso nosso, do Brasil, a língua portuguesa num outro registro, né? Você tem um registro escrito, que é a representação da fala. A escrita é a representação da fala. A língua é falada. A língua não é escrita. A língua é falada. A escrita é uma representação dessa língua. E aí, quando você vai para a escrita, mesmo que você queira fazer um texto não culto, não formal, ciente às regras da gramática, você ainda assim precisa modificar o seu modo de falar. Porque quando você perde isso aqui que vocês estão me vendo falando, vocês estão ouvindo o meu tom de voz, e o meu tom de voz vai trazer significados, né? Então, eu tenho uma linguagem verbal, isso que eu estou dizendo,
E eu tenho a linguagem não verbal, que são os meus gestos, o meu tom de voz, a minha expressão, tudo isso também está comunicando. E como eu estou falando, produzindo o meu discurso aqui para vocês, eu posso hesitar, dizer uma coisa, sinto que não disse bem e repito de uma outra forma. Ou começo uma frase, não termino, porque eu pensei melhor, e digo de outra forma. E eu vou construindo na frente de vocês o meu texto, né? Se nós estivéssemos numa interação imediata, se eu estivesse vendo vocês e soubesse quem vocês são, a comunicação seria ainda melhor, porque eu perceberia que o que eu disse de nada, e aí eu tentaria de outro jeito, certo? Ou vocês falariam: "Olha, não entendi", né. E é uma comunicação que é mais, tem certo, chegar lá que realmente eu quero passar e essa informação ser compreendida. Não, isso aqui eu não tenho tem audiência, me viu no meu computador, né, falando aqui como se estivesse falando com as paredes, né, e já é uma comunicação truncada, já é uma comunicação mais ou menos truncada, né, porque eu estou falando para uma pessoa que eu não sei quem é. Mas ainda assim, como eu estou na linguagem oral, eu tento de 2 ou 3 formas dizer alguma coisa. Eu posso perceber que eu falei algo de maneira atropelada e voltar e esclarecer. Quando eu transfiro esse meu texto para a palavra escrita, eu não tenho isso. Eu escrevo e claro, eu estou escrevendo e eu percebi que a frase não ficou boa. Não vou, a não ser que eu não possa, mas eu não vou, continuar e dizer de novo, eu vou apagar e vou reescrever, né. Pode ser que eu esteja numa situação em que tenho que escrever direto, e é melhor que eu pense antes, e eu posso lá adiante dizer de novo de outra forma, ideal, né, de uma forma melhor e só essa forma melhor apareça para mandar o texto, para ser lido por alguém em outro lugar, né. Porque é isso, olha só, eu escrevo, a pessoa vai ler em outro lugar, em outro tempo, talvez, e eu não estarei lá. Então, se eu falhar na maneira de me comunicar, eu não vou poder corrigir, o texto vai ficar truncado, né. Então, só o fato de eu fazer o texto em forma escrita já me obriga a falar de outra maneira. De uma maneira que leve em consideração a falta destes recursos todos da presença, do corpo se comunicando, né. O corpo do texto não tem o corpo do escritor. Você não tem o escritor com um tom de voz para falar alguma coisa para você. Não tem a ação da ironia. E você tem que produzir a ironia de outra maneira. Bom, tem gente que tá fazer ironia, né, tem gente que não tem habilidade nenhuma para fazer ironia, tem gente que não se expressa bem mesmo oralmente. Nem sei se eu estou me expressando bem aqui, porque eu estou aqui calminho, tranquilo, falando e não sei se o que eu estou falando está alcançando vocês, né. Professora Sara depois vai me dizer se serviu. Eu não vou regravar, vai ser isso que está aqui, certo? Não vou regravar. Então, quando a gente transfere um texto para a palavra escrita, é outra forma de fazer, é outra forma de fazer. E aí, não adianta você ser um bom falante, não adianta você ter uma retórica oral incrível, você ter uma boa oratória, não adianta nada disso, porque o texto escrito é uma outra história. Você pode ser um introvertido,
mas você não domina os truques do texto escrito. Vejam que eu não falei regras, tá? Porque, claro, há regras, né? Mas, principalmente, vocês devem pensar em truques. Porque você tem que expressar no texto escrito aquilo que você expressaria no texto oral. Então, bota mais, né? Hoje, o que é que a gente faz? A gente bota emojis, né? A gente fala, escreve na internet, no WhatsApp, e bota o emoji para dar a emoção do que você está falando. O emoji não é linguagem verbal. O emoji é linguagem não verbal. Então, você está se apropriando de outras linguagens que não é verbal para poder completar a sua linguagem verbal. Sua linguagem verbal não é boa. Os seus emojis, a sua linguagem não verbal, é que é boa. É outra linguagem. Certo? As pessoas se comunicam por emojis, né? Elas vão construindo significados para os seus emojis, né? Tem pessoas que usam os emojis, alguns tipos de emoji habitualmente, e vão criando um repertório, uma que é entendida. Então, quando você bota o emoji da carinha assim, da carinha assado, quer dizer já alguma coisa, já tem uma relação ali, porque tem um referencial sobre aquilo ali que você construiu. Né? Agora, quando você vai se comunicar com uma pessoa estranha, você não pode se valer desse dialeto que você criou com seus amigos. Você tem que falar de um outro jeito. Porque se você não falar de um outro jeito, você está incompetente do ponto de vista da comunicação. Entendeu? Então, você tem que ter truques também que sirvam para a comunicação com a pessoa estranha, para a comunicação em outros, com outros ambientes, em outro lugar, para o futuro, né? Para a distância no tempo e no espaço. Né? Isso é habilidade de comunicação. É a mesma habilidade que a gente precisa ter na oralidade, a gente precisa ter na escrita. Certo? Então, está todo mundo se comunicando no WhatsApp, né? Com emojis, com palavras curtas, com frases curtas, com coisas rudimentares, né? E está indo, está indo. Algumas pessoas não estão mais escrevendo no WhatsApp. Vocês talvez reparem, prestem atenção, algumas pessoas com pouca escolaridade agora só gravam áudio. Essas pessoas não escrevem no WhatsApp, porque escrever no WhatsApp para elas é muito difícil. Então elas gravam áudio, tá? Reparem nisso. E as pessoas estão se comunicando, mas verdadeiramente isso não é o que a palavra escrita pode proporcionar a uma pessoa, certo? Você ainda está rudimentar. Suas mensagens do WhatsApp são assim, se não obedecem à situação, mas usam emojis para pontuação, certo? Se publicações no Facebook ou no Instagram também se valem de outros recursos que não a palavra, né? Você está se comunicando de uma maneira muito rudimentar, certo? Talvez seja o suficiente para você, a depender de quem seja você, certo? Não é todo não dominar a língua escrita. Tá? As pessoas que de baixa escolaridade, que têm trabalhos que língua escrita e que estão vivendo suas vidas normalmente, elas não são obrigadas. Elas não. Mas existem as pessoas que têm escolaridade ruim, se aventuram em ambientes em que se usa a palavra escrita, que têm a obrigação de dominar a palavra escrita. Não tem jeito, porque elas entraram nesse lugar. Né? É a pessoa que vai fazer direito, vai fazer comunicação. Né? Elas entraram nesse lugar porque quiseram. Há outros lugares em que você não precisa, mesmo em
universitário, há profissões em que você vai fazer cálculos e tudo, e você vai escrever e muito pouco. Vai falar, talvez, muito, né? E aí a competência linguística na oralidade, moralidade, né? E não vai precisar escrever tanto. Você está no seu ambiente correto, né? Você é para aquilo, né? Agora, quem está em direito, quem está em letras, em história, em comunicação, em filosofia, em sociologia, né? Em serviço social, são pessoas que entraram no mundo dos livros, no mundo da palavra escrita. Não tem por onde correr. Tem que, perdão, tem que se comunicar pela palavra escrita. Então, recapitulando, porque talvez eu tenha entrado nesse assunto de uma maneira não tão... E é bom deixar claro. Olha as vantagens da comunicação oral. Então, recapitulando. Uma língua, qualquer que seja ela, tem dentro do seu arcabouço variações. Variações de classes sociais, variações de idade, certo? Então, classes baixas falam de um jeito, classe média fala de outro, independente de dinheiro, tá? Questão altas falam de outro jeito, né? No bairro X se de outro, numa cidade de um jeito, em outro estado de outro jeito, certo? E são variações. E nas profissões também, um advogado fala de um jeito, um jornalista de outro, aí alguém vai dizer, mas advogado fala, os advogados são cultos. Mentira, mentira. Advogados mesmo nível de... Porque todas as profissões têm sua linguagem técnica. E a linguagem do advogado, tal do juridiquês, todo mundo comenta, o problema é que é uma linguagem técnica que se vai formado nas instâncias do poder, né, que se apega a estruturas arcaicas, antigas, né, e se apega também a norma culta, né? Mas não necessariamente um advogado falando com juridiquês domina melhor a linguagem do que um médico, do que um jornalista, do que um sociólogo. Às vezes não, é o contrário. Tá? Às vezes é justamente o contrário. Ele apenas domina um jargão. Tá? Porque a competência linguística é você, dominando aquele jargão ou qualquer outro, produzir frases interessantes, textos interessantes e usar todo o potencial da língua. Muitos advogados repetem estruturazinhas já prontas. Tá? Hoje em dia é muito isso. Antigamente talvez não, porque sim, lembrem, eu falei no princípio, antigamente de humanas porque gostavam de português, então naturalmente havia uma tendência a dominar o idioma. Ok? Então, estou falando ainda da variação. Então, o modo de falar de um advogado é uma variação linguística, o modo de falar de um jornalista é uma variação linguística. Entre esses dois tem uma diferença muito interessante, que não deveria ter. Olha só, o jornalista ele deve comunicar com objetividade, certo? O advogado também deveria comunicar com objetividade, mas os advogados, como estão muito preocupados neste seu lugar de advogado, né, eles acabam escolhendo estruturas mais barras, né, mais enrodilhadas que têm objetividade. Então, é muito comum você advogado falando ou escrevendo e o texto dá voltas e voltas porque ele tem que fazer a retórica, porque ele tem que ser o Rui Barbosa, né, para dizer alguma coisa. E o jornalista não. O jornalista ele é treinado para dizer rápido, com exatidão e com precisão a notícia, e quando vai para a opinião ele faz semelhante.
quando era assim que o advogado também, certo? Então, parece que o advogado tem mais competência linguística, mas não, ele está repetindo um estilo barroco, e na Bahia, então, a tal da oratória baiana tão leva a esse barroquismo todo, e o jornalista é mais exato. Né? Mas são apenas. E cada uma vai funcionar no seu ambiente. Que o advogado falando com o público, que é o outro advogado, que é o juiz e que espera isso dele. Espera a aparência. Okay? Eu acho até que vocês não estão achando que eu sou advogado. Talvez eu não esteja falando como um advogado. Mas eu tenho uma desculpa. Eu sou poeta. Eu sou escritor. Tá? Eu tenho um outro lugar. Então, eu tenho permissão de não ser um advogado para falar assim, assado. Eu não estou com minha estante de livros, com os vademecums ali atrás, né? Porque é o que se espera de um advogado. Não estou de paletó, mas como eu tenho minhas plantinhas aqui atrás, eu botei uma camisa só, para ficar bonitinho aqui, eu comento que meu cachorro está ali, e tranquilo. Vocês aceitarão, porque eu sou um escritor, certo? Então, a linguagem tem que se adequar também a quem você é. Mas ainda chego a falar disso, depois, de adequação da linguagem. Então, daqui a pouco. Então, variações linguísticas, tá? Quando a gente compreende a variação linguística, a gente entende o nosso modo de falar, a gente entende de onde a gente veio e não tem vergonha de falar do jeito que fala. O que a gente tem que ter vergonha é de, entrando num novo grupo social, não se adaptar, né? A gente não se adaptar ao modo de falar daquele grupo. Se você não tem essa capacidade, aí você já está com algum problema, certo? Então, vocês entraram nesse ambiente da faculdade, tem um modo de falar, tem o seu professor que fala assim, que fala assado, você vai ver que as pessoas falam daquele jeito. Você vai adaptar a sua linguagem àquilo ali, aí tem que aprender, né? Se dominar a norma culta, fácil, porque é ali ambiente acadêmico, né? A norma culta. Nem todo mundo segue, e tem muita gente que segue, que fica falando dos, mas comete erros também, né? Em relação à norma culta, porque erro não é, tá? Então, vocês têm que usar essa linguagem. Ainda estou falando da linguagem. É... Eu falei aqui do erro, né? Não tem erro na linguagem. Se a pessoa fala nós vai, do ponto de vista da comunicação, está perfeito, porque a pessoa disse quem vai, que é o nós, que é o nós, né? Mas no caso ela falou nós, né? E a ação que vai praticar, que é a ação de ir. A gente entende o que está dito ali. A comunicação aconteceu. Desse ponto de vista, não tem erro. Tem erro do ponto de vista do ambiente culto. Em relação à gramática, seria dizer nós vamos ou simplesmente vamos, né? Mas do ponto de vista da comunicação, não. Agora, se você vai cantar uma música de Adoniran Barbosa, como agora me deu um branco da música do de tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito em té parece tá. Tira o Álvaro, não tem mais onde furar. Se você cantar certo, tá errado, porque ele fez variação linguística, que é um paulistano do Bexiga falando com influência do italiano no seu modo de falar. Então, é uma variação que, inclusive, tem uma justificativa histórica, né? Porque tem influência ali da língua italiana,
né? Eh, e você deve obedecer aquele modo de falar. A música é feita desse jeito. É como a música do Gil, é andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É falhar que tem que ser dito, não é falhar, né. Eh, e aí se você vai para esses, pra um ambiente assim, você tem que obedecer aquela norma. Às vezes, o que expressa um sentimento, muito particular, não é a palavra culta, mas é a palavra popular, a palavra escrita errada, que comunica bem, né. Aquela palavra dita errada, de maneira errada, ela tem significado. Se você de maneira temática, você não diz que ela só tem significado quando então, entender essas coisas é linguística, ok? Tudo isso que, na faculdade as pessoas ficam muito oprimidas por causa do falar e do escrever corretamente. Tem que falar e escrever corretamente, vou chegar a isso. Mas as pessoas se sentem oprimidas porque elas sentem: "Nossa, eu vim de um jeito, eu não sei falar assim". Você não sabe falar assim porque você estava num ambiente que não se falava assim. É só por isso, não é culpa sua. Você entrou nesse outro ambiente, aí sim você vai aprender esse outro modo de falar. É isso que vai acontecer, certo? E novamente eu estou, me distanciando da palavra escrita, né. Mas antes de falar da palavra escrita, só mais uma coisa, eu falei de que, eu posso falar desse jeito que eu estou falando, né, eu posso estar vestido assim, eu posso estar nesse ambiente e não com uma biblioteca atrás, porque eu não sou apenas um professor de direito, eu sou um escritor, eu tenho uma identidade que permite isso. E qual isso é importante quando a gente pensa em qual é o modo adequado de falar e de escrever, né, mas, por enquanto estamos só na parte oral, né. Você falou bem se você está falando de maneira adequada a quem é você, está falando de maneira adequada ao ambiente em que você de maneira adequada a com quem você está falando, certo? Você precisa adequar a sua linguagem à situação de fala, que inclui você, tá? E aí, claro, dando o exemplo do advogado, eu estou usando muito o exemplo do direito, porque é do lugar onde eu estou, né? Também, embora eu seja de letras também, né? E eu estou dando exemplos nessa área, mas serve para toda a área, né? É claro que se você está querendo ser visto como advogado, você está projetando uma identidade de advogado. Então, quem é você? É um advogado. Você está num ambiente de tribunal, o ambiente é aquele, está falando para um juiz ou para outro advogado, ok? Então, aí você entende que você vai falar como um advogado no tal do juridiquês tranquilamente. Agora veja uma outra situação, você é o advogado, está na função de advogado, né, e aí você está no seu escritório e a pessoa com quem você está falando é o seu cliente. Você aí tem que fazer uma ginástica, porque você tem que manter a identidade de advogado, porque ele contratou um advogado. Ele nunca não contratou um poeta, um músico, não contratou um médico, contratou, né. Mas ao mesmo tempo você precisa que ele entenda o que você está dizendo. E aí você então tem que fazer uma comunicação que dê conta de manter a ambiência do advogado, a sua identidade, a sua imagem, e ao mesmo tempo fazer ele entender, certo? É dizer as coisas de 2 ou 3 maneiras, diz do jeito jurídico, explica, diz do jeito coloquial, até ele se fazer entender. O advogado que diz só do jeito jurídico para o cliente, está errado, é uma pessoa que não sabe se comunicar. Talvez o advogado sequer saiba como traduzir aquela expressão jurídica para uma linguagem comum, linguagem de dia de semana, né.
como diria o Guimarães Rosa, a linguagem de dia de semana. Você não é capaz de fazer isso, você não tem competência linguística. Você é advogado, que não sabe traduzir o juridiquês. Talvez você nem entenda o juridiquês, né, esse é um problema, certo. Então, a adequação. Quando a gente vai para a palavra escrita, é a mesma coisa. Há uma adequação que precisa ser feita. Quem é que está escrevendo? Em que tipo de suporte escrito? É um bilhete escrito à mão? É um artigo? É para sair numa revista? Que tipo de revista? É uma petição? É uma notícia de jornal? Mas que tipo de jornal? Impresso ou de internet? Isso muda tudo do que você vai fazer no texto. Muda completamente. É uma postagem no Facebook, aí você talvez lhe falar formalmente seja complicado, né. Eh eh, certas pontuações no WhatsApp não são bem vistas, as pessoas não querem que bote ponto final, não é legal, né. Mas também depende de quem é você. Eu, como sou da área de letras, ensino língua portuguesa também, entre outras coisas, eu não posso escrever sem estar com a pontuação correta, né. Eu até invento outras pontuações, eu boto muita reticência para poder, forjar um texto oral na escrita, alguma coisa assim, né. Mas eu estou numa situação que eu tenho que usar a pontuação corretamente, né, ou pelo menos é assim que eu gosto de fazer, né. Mas aí você não é essa pessoa, você está no Facebook é de um jeito, você vai para o artigo jurídico, é de outro jeito, você vai para o artigo de jornal que você vai escrever, é de outro jeito, você não vai poder abreviar VC, Q, não vai poder fazer essas abreviações, né. Então muda muito o jeito de, produzir o texto escrito. Aí, mas eu disse que ninguém mais precisa ler, né. Não, ninguém precisa ler. Outro dia eu brinquei com um amigo, ele me falou de um livro, né, que é um livro enorme, né. Ele disse assim: "Ah, vamos esperar fazer a minissérie para poder não precisa ler esse livro, não precisa ler a minissérie". E há livros realmente que eu espero fazer o filme, né. Stephen King, não tem necessidade de ler Stephen King, é esperar o filme. Por que que eu digo que não tem necessidade de ler Stephen King? Porque ele, no livro dele, eu só li alguns contos, para poder resolver a curiosidade, ele, na maneira como ele escreve, ele faz uma descrição muito direta do que a gente vai ver no filme, né, uma descrição muito visual, que é melhor ver o filme do que ver a descrição dele, né. Não se ganha muito com aquele texto exatamente. Ganha-se com a história, claro, porque num livro do Stephen King você vai ter o detalhamento da história, dos personagens, do como ele sentiu aquilo tudo, né. E aí sim é vantagem, se você gosta de terror a esse ponto, é vantagem ler, porque você vai ter mais e melhor o terror do Stephen King, a capacidade de produção, de ambiência, né, de terror e de suspense que ele faz, que é fantástico, né, você vai ter isso no texto dele, e não no filme. No filme você vai ter uma quinta parte desse talento dele, certo? Mas você não vai ter um ganho de: "Olha, que frase linda que foi feita aqui", né. O Stephen King, ele diz que no livro dele sobre a escrita dele, né, sobre a forma de criação dele, que a única pergunta que nunca fizeram para ele foram perguntas sobre a linguagem, né, sobre experimentação da linguagem, porque ele não faz experimentação da linguagem, ele é um contador de histórias, né, mero contador de histórias e nisso ele é muito bom, né, e isso é uma competência, né. Eh, então, talvez ler o Stephen King não seja, um grande ganho para melhorar o seu texto, mas é um grande ganho para lhe ensinar a contar bem uma história.
E isso é muito importante e muito necessário para, advogados, jornalistas, sociólogos, médicos que vão fazer relatórios. Todo mundo precisa contar uma história. É preciso saber contar uma história. E aí o Stephen King sabe disso. Bom, eu recomendaria o Graciliano Ramos, tá? Para aprender a contar uma história. Graciliano, isso é ótimo. E você vai ter um texto bom também, um texto simples, direto, fácil, e um texto também muito sofisticado. Mas o Stephen King está valendo. Eh, e aí, isso nos leva a primeiro, porque ler, né, vamos voltar um pouco, eu estou adiantando as coisas, me empolguei. Vamos voltar primeiro para por que que você precisa dominar a língua escrita. Porque o exemplo do Stephen King era um pouco sobre isso, né, porque o conhecimento da humanidade está armazenado em linguagem escrita, não está em vídeo do YouTube. Por mais que se faça vídeo de YouTube, não se dá conta, tá? Você precisa da palavra escrita. Aliás, você não consegue absorver o ensinamento de um vídeo do YouTube se você não tem uma bagagem de leituras, porque você não consegue fazer as referências, as as relações, certo? Eh, então, você precisa realmente da palavra escrita para isso. A palavra escrita permite que você, desenvolva que você conceitos abstratos. Os conceitos abstratos só podem ser desenvolvidos com calma, com exatidão, de maneira, eficiente, na palavra escrita, porque você tem um tempo, o escritor tem um tempo de maturação, de ir e voltar, e escolher a palavra certa que dê o significado certo para aquilo ali, para ele montar um conceito, né. E você, na leitura, você vai ler aquele conceito e você vai entender cada palavra, você precisa se debruçar por cada palavra, cada frase, para entender todos os significados que estão contidos naquilo ali. Isso na oralidade você não consegue, porque você vai ouvir e não volta mais, a não ser que a oralidade seja uma explicação do conceito. Aí a pessoa vai gastar 2 horas falando de um conceito que é que no texto escrito está em uma palavra, depois mais 2, mais 2, mais 2 e vai dar conta daquilo. E aquilo você gastaria muito menos tempo se tivesse com o texto escrito na mão, lendo e refletindo sobre ele, certo? Então, a palavra escrita lhe permite isso, lhe permite o aprofundamento das discussões. Você não consegue aprofundar apenas com a oralidade. Você transmite o conhecimento, meu cachorro lá, você transmite o conhecimento, né, mas você não consegue aprofundar tanto. A gente só consegue isso com a palavra escrita. E a palavra escrita ela vai somando, né, é este livro que cita aquele livro, que se remete a outro livro, os livros vão dialogando entre si, e você vai acompanhando esse diálogo. Isso você consegue na palavra escrita. Na na conversa, no vídeo do YouTube, né, nos emojis, você não tem tudo isso. Até porque um emoji, você pode ter vários emojis, para você interpretar aquele emoji, você vai precisar de linguagem verbal, né, e você vai ter que produzir um significado falando ou escrevendo sobre aquilo, certo? Essa é a história da palavra escrita. E a palavra escrita, ela permite uma comunicação com a distância, já falei disso antes, ela permite uma comunicação com a distância. Você se comunica com alguém que está longe de você, no espaço e no tempo, né. Nós lemos ainda hoje os gregos. Os gregos nos dizem hoje coisas que foram pensadas há 2000 anos atrás ou mais.
Viu? Você tem mitologias fundadas, né, em cima de textos escritos. Né? A mitologia judaico-cristã existe e é tão forte no planeta porque é uma palavra escrita. Se fosse uma oralidade, não teria se propagado tanto. Né? O conhecimento das religiões africanas é, em sua origem, oral, né? Então você tem a propagação muito mais lenta, né? Existe uma propagação, mas você tem muito mais lento, porque se mantém uma tradição oral, que é uma tradição, que é texto, né? Mas de propagação mais lenta. Né? A palavra escrita não, ela consegue ir mais longe, né? E ela consegue fixar um pensamento. Porque na oralidade alguém fala, o outro fala, ouve, 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 os pensamentos vão se modificando, as ideias vão assumindo outros contornos, o que era X acaba sendo Z daqui a pouco. A palavra escrita não, ela consegue fixar e cristalizar uma ideia, entendeu? É isso que acontece. Hã, e aí, como é que a gente faz com a palavra escrita? Como é que a gente chega à palavra escrita? É lendo. Mas no começo eu disse que ninguém mais lê. Ninguém mais lê. Ninguém mais lê porque não precisa ler. Porque a gente não precisa ler para se divertir. A gente não precisa ler para sentir o terror do da história do Stephen King. A gente não precisa ler para ler quadrinhos, a gente não precisa mais ler quadrinhos para poder acompanhar os heróis da Marvel ou da DC, porque eles todos estão em filme, né? Nem a Turma da Mônica a gente precisa ler, porque agora tem filme também. A gente não precisa ler para viver uma experiência romântica, porque tem as novelas, tem as comédias românticas, né? A gente não precisa ler para esse divertimento. Entretanto, a gente perde muito quando não lê, porque isso que a gente vê no audiovisual, na escrita, às vezes é muito mais interessante, né. Mas não temos o hábito de ler. Pronto, acabou. O que fazer? É ler à força. Por que ler à força? Porque você veio para esse lugar em que a palavra escrita é importante. Você podia ter ficado lá com uma profissão que usasse apenas suas habilidades manuais, que usasse apenas sua força física de trabalho, né? Ou suas habilidades sociais, se você é um grande comerciante e é rico por causa disso. Você podia ter ficado lá, mas não, você está aqui nesse lugar em que a palavra escrita é importante. Então, tem que ler. Como fazer isso? É sentar e se dedicar. É como você decidir que vai correr a São Silvestre. Você vai começar andando, engateando não, né, mas andando devagar, corre 100 metros, descansa 100 metros, corre 1 minuto, descansa 1 minuto, vai indo, vai indo, vai indo, se forçando, né. E no caso da leitura, é a mesma coisa, lê uma página hoje, outra página amanhã, vai lendo, vai lendo, vai lendo e se obriga a fazer isso, certo? Mas, não se obrigue a ler, livros que tenham utilidade, porque livros que têm utilidade as pessoas ainda leem, porque as pessoas vão lá buscar informação. Vocês leem os livros usados nas disciplinas de vocês, né, mas essa leitura que vocês fazem não é uma leitura tão proveitosa, porque vocês leem para buscar uma informação, e aí vocês leem assim, catando, em diagonal, certo? Essa leitura não ajuda muito a melhorar a sua escrita, por exemplo, porque você não está acompanhando a frase, você está pescando palavras para montar um raciocínio. Aí você vai, passa 2, 3 linhas, pegou uma palavra, às vezes volta e tudo, e vai tentando entender um conceito. Às vezes não entende nada e bota a culpa no escritor, bota a culpa no professor que não explicou direito, mas é porque também você podia ter lido melhor.
né? E aí você vai catando informações, né? Então, o seu livro didático só, né, o seu doutrinador, o seu teórico, não é suficiente para melhorar a sua capacidade de leitura, né? Também não recomendo que você leia livro de autoajuda. Eu acho que as pessoas devem ler livros de autoajuda, um a cada 5 anos. Se você precisa ler mais de um livro, mais do que de um livro de autoajuda, em 5 anos, talvez esses livros de autoajuda não estejam ajudando, tá. Você vai ler o livro e vai praticar, ok. Ele é funcional, ele é para ser usado, né. Você aprende aquilo ali e vai e nem precisava ler, alguém lhe contava o que fazer, você vai lá e faz para melhorar a sua vida, pronto. Mas também não leiam, porque são livros que têm uma linguagem muito simples, não vai lhe ensinar a escrever melhor. Eles têm um visual, uma mancha textual facilzinha para ajudar, né, ele vai lhe contar uma historinha boba ali, e isso não lhe ajuda em nada, né, a melhorar a escrita. Pode ajudar no que ele está se propondo lá, se você seguir e der certo. Mas não melhora a sua escrita e não melhora a sua capacidade de leitura. O que melhora a capacidade de leitura é você pegar um bom romance ou um bom livro de contos e ir lendo para se divertir. Você gosta de guerra? Vá ler um livro sobre guerra, uma história, não é um livro histórico, tá? É uma história ficcional de guerra, para você acompanhar aquela personagem, para ver se ela vai morrer ou não, ok? Ao longo da história, você vai acompanhar. Por quê? Porque você vai ler interessado em tudo que está sendo dito ali. Então você vai ler as frases acompanhando, linha por linha. E isso vai fazer você ter contato com as estruturas sintáticas de um texto. Isso vai lhe ajudar a escrever melhor. Claro, se o autor for bom. Terror, você gosta de terror, vai ler Stephen King, ou então vai ler Lovecraft, né, que é um autor de terror que inspira todo mundo do terror. E aí você vai saber que muita coisa que você vê sobre terror e que aparece em todo canto tem a ver com esse cara que fez lá, né, um cara lá racista e tal, uma figura horrorosa, mas que escrevia muito bem e inventou monstros e um terror interessante que contamina toda a cultura pop, né. E aí você vai entender que o que você consome aqui já existia lá, né. Veja que eu não estou mandando ninguém, ainda não mandei ninguém ler Machado de Assis, ou Guimarães Rosa, ou Clarice Lispector. Não mandei, ainda, tá. Estou mandando ler Stephen King, Lovecraft, estou mandando ler sei lá quem, até o Dan Brown, que não é grande coisa, né. Mas, o que você gosta? Você gosta de histórias de amor? Vá ler. Leia livrinhos de amor, Sabrina, Bianca e Júlia, aqueles que tinha antigamente, não tem mais, né. Comece assim, e leia para se divertir. Mas saiba que esse autor que você está consumindo aí, que é de uma leitura rápida, que é de ação e de aventura, que só está lhe contando uma história, esse é apenas um tipo de autor. Tem o Machado de Assis, né, tem a Clarice, tem o Guimarães Rosa, tem a Lígia Fagundes Telles, e é bom que depois você chegue neles, chegue a essas pessoas, né, porque essas pessoas são, os grandes gênios da língua, né. É como se você estivesse com um time de futebol com jogadores aqui da sua rua, do seu bairro, né, e você tivesse depois o Neymar, ou Maradona, ou Ronaldinho, ou Pelé, quem que você acha que é o melhor, né? Ali a pessoa é o atleta de alta performance. Você começa jogando aqui e depois você vai tentar imitar aquele cara lá, né, você vai desenvolvendo a sua habilidade, né. Com a escrita é a mesma coisa, você começa com,
os escritores mais acessíveis, né. Depois você vai para os escritores que pegam a linguagem e torcem, e fazem de outro jeito, e dá um salto triplo mortal carpado de costas com a linguagem, né. Aí você vai ler o José Saramago, que tem uma linguagem incrível, né. Você vai ler, Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques acho que dá para ler antes, né, porque ele vem traduzido, ele é muito mais, o carisma da história, né, antes de um Saramago, por exemplo. O Jorge Amado, antes de um Saramago, muito antes de um Saramago, de uma Lígia, de uma Clarice, de todo mundo, ele é muito mais acessível, né. Aí você vai para um Adonias Filho, já é mais difícil, você vai para um Altran Dourado, é mais difícil, né. O Graciliano Ramos, que eu mencionei, né, é um grande escritor brasileiro, mas é uma linguagem seca, direta, né. Todo mundo deve ter sido obrigado a ler Vidas Secas. Se você não leu Vidas Secas, tem algum problema com a sua escola, tá. Tinha que ter lido. Aí você é obrigado a ler Vidas Secas, mas ali você tem uma linguagem limpa, facílima de entender e muito sofisticada na sua simplicidade, certo. Se você começa a prestar atenção, você entende como, se deve escrever. Então comece daí, certo. Que mais que eu posso falar da leitura, de leitura da palavra escrita? Eh, eu acho que o que vale no final das contas é que quando você lê, você tem acesso a esse tal conhecimento da humanidade que está ali depositado, certo. Você você, tem contato com um repertório. Veja quando eu estou falando a palavra cultura, eu podia dizer: "Ah, você vai ficar mais culto", mas na verdade é bom a gente usar uma palavra mais simples, é repertório. Você tem um repertório de conceitos, você tem informação, né. Você pode pegar um livro sobre mitologia grega, saber mitologia grega, saber as historinhas dos deuses gregos, é fundamental para você entender o Ocidente, a história do Ocidente. Porque muito do que se discute no dia a dia das conversas sobre ideias, é baseado nos mitos gregos, né, noções do que é apolíneo, do que é dionisíaco, Eros, eh, o trânsito de Hermes, né, o entendimento de quem é Afrodite ou as Afrodites todas, e aí Vênus nos romanos, né, todo o entendimento disso, cada um desses deuses gregos, são conceitos usados ainda hoje, né. Isso lhe ajuda a entender, porque as pessoas só dizem: "Nossa, fulano é muito apolíneo, nossa, fulano é dionisíaco". Você tem que entender o que é isso, porque senão você não chega em Nietzsche, se você não sabe a historinha de Apolo, a historinha de Dionísio ou de Baco, Dionísio Baco, né. Eh, Se você não conhece, você não domina cá a filosofia. Né. Se você não conhece, eh, os livros de José de Alencar, você não entende o Brasil. Se você não leu o Guarani e não sabe o que é o Guarani, você não entende a antropofagia de Oswald de Andrade, você não entende a Tropicália, você não entende Carlinhos Brau, você não entende o que está acontecendo no Brasil, porque você não entende um 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 caráter essencial da brasilidade, que é a questão de se relacionar com o estrangeiro, com a influência estrangeira, né. Se você não entende o que é nacional, se você não tem uma elaboração sobre o que é a figura, do índio desde, Peri e Iracema até os nossos dias, né. Se você não entende, que o bispo Sardinha foi comido pelos tamoios, se não me engano, tamoios,
né? Tudo isso tem a ver com o que é o Brasil, né? Então, precisa dessa leitura e não basta ter a informação, porque é preciso realmente conhecer Peri e conhecer Iracema lendo os livros, porque o que foi feito, o que foi pensado e a reflexão que se fez a partir daí não é de uma informação qualquer, é a partir da leitura deles, né, e de desconstruir aquela imagem romantizada e tal. Você só consegue, entrar nessa discussão lendo, né, lendo. Você não consegue falar sobre, a questão dos indígenas hoje massacrados no Brasil, se você não tem um repertório sobre a figura do indígena no Brasil, desde o romantismo, desde antes, desde a Carta de Caminha, né? Entender como a Carta de Caminha descreveu os indígenas pela primeira vez, toda a mitologia que se cria em relação a isso, todo um discurso que é criado, está tudo escrito. Né? Você não passa por Gonçalves Dias, né? Você não chega a entender a discussão do indígena hoje no Brasil. Por que chegou a esse ponto? Né? Porque houve uma série de construções discursivas afastando o indígena da ordem do dia, perdão, colocando num lugar marginalizado como uma história ultrapassada lá no passado e que serve apenas como um símbolo, enquanto os indígenas de verdade estavam vivendo ainda entre nós e sendo massacrados, certo? Então, tem muito o que discutir sobre isso e ter leituras, anteriores é importante. E isso a gente tem que ter tido, porque a gente passa pela história da literatura brasileira na escola, ou deveria ter passado, né, e a gente aprende tudo isso, né. A gente aprende, às vezes, mais sobre a história do Brasil nas aulas de literatura que vai acompanhando, da Carta de Caminha, Hans Staden, o relato de Hans Staden, quando viveu com os índios e tal, até os dias de hoje, a gente vai entendendo, né, o imaginário do Brasil, né? A história nos conta os fatos, né? A história de escola que eu estou falando, né? Não a história maior. A história de escola nos conta os fatos ali, às vezes com pouca análise. Mas a história da literatura, ela vai analisando, porque a literatura já é uma análise do fato histórico, né? Então, isso vai, lhe dar repertório, ok? E aí, se você é jornalista, tem que ter lido o Truman Capote, né? A Sangue Frio, pelo menos, você tem que ter lido, né? Se você é de direito e você não leu Crime e Castigo de Dostoiévski, tem um problema. Se você não leu O Processo de Kafka, você tem um problema. Né? Você é apenas um operador do direito que está ali, dando conta de uma regra, cumprindo uma regra. E um advogado não é isso, um jornalista não é isso, né? Essas profissões são profissões de reflexão. Tem um dia a dia ali protocolar e tudo, burocrático, mas são, profissões de reflexão, de entendimento do que é o mundo. E isso você só consegue com a palavra escrita, porque não dá para fazer tudo isso num vídeo de YouTube, ok? Ah, ainda sobre, eh, esse repertório que a leitura lhe dá, você aprende a ler o mundo, tá? Resumindo o que eu acabei de falar, então você vai se deparar com um show de sertanejo. Se você tem repertório, se você tem leitura, se você tem cultura, você vai entender elementos ali daquele show, que foram tirados de outras situações e tal, né. Às vezes da cultura sertaneja propriamente dita, às vezes de outros lugares, porque você tem ali
numa música sertaneja, você tem a encenação dos relacionamentos heterossexual entre um homem e uma mulher, né, heterossexual entre um homem e uma mulher. Eh, e aí, se você tem leitura, você já viu esse tipo de relacionamento em livros, em histórias passadas no século XIX, né. E você diz: "Olha, aí você vai dizer: "Olha, é a mesma coisa de sempre, é o adultério, é a Madame Bovary do do Flaubert, né, é adultério, é essa pessoa insatisfeita", isso já estava lá, isso está sendo contado de outro jeito. Ou, chegando mais perto, isso que ele está fazendo, que parece tão inovador, porque está misturando cerveja, a pessoa vai beber cerveja porque foi traído, não sei o quê, isso já estava no bolero dos anos 50, né, isso não é novidade, isso é velho, né, isso já foi dito, né. Isso está nos romances epistolares, né, isso está lá atrás, né. Se você tem leitura, você assiste os filmes da Marvel e diz: "Olha, esse filme que se engancha com o outro, que se engancha com o outro, esse personagem que parece que morre, mas volta à vida, isso é velho". Isso foi feito no século XIX com um personagem chamado Rocambole, que morria no folhetim, né, histórias diárias, né, ou semanais, né, ele morria, mas como fez muito sucesso, ele voltava à vida e ia se meter em outras histórias, em outras histórias, em outras histórias. Ou seja, era um personagem que morria e ressuscitava por causa do valor comercial dele. É exatamente o que se faz com personagens de revista em quadrinho. A Fênix do X-Men morre, depois ela volta à vida. Matam o Super-Homem para poder vender revista, depois ele volta à vida. O Super-Homem morre no filme e depois ele volta à vida, né. Então você tem o comércio interferindo na narrativa, na história. Isso não é novidade, isso é velho, isso é século XIX, na época do folhetim. A origem do folhetim é assim. As histórias com gancho, né, pra poder fazer o leitor comprar o jornal no dia seguinte, né, e o personagem que morre e volta à vida, porque as pessoas querem acompanhar a história daquele personagem. Por isso é o termo rocambolesco, que é uma história que nunca acaba, porque o rocambole morria e voltava à vida, morria e voltava à vida para poder continuar gerando histórias, né. Então, se você tem repertório, se você tem leitura, você não precisa ter, essa informação que eu dei agora, mas você vai reconhecer num filme, numa novela, numa série, no jogo de futebol, estruturas narrativas muito antigas, muito antigas. E aí você vai ler melhor o mundo. Você vai reconhecer na história, você vai ver a treta da semana na internet, e aí você fica sem saber: "Mas por que que fulano está sendo ovacionado e cicrano que tem razão não?". Você tem que ver quem é que se encaixou no papel de vítima, né. Porque as pessoas vão torcer para o mais fraco. Quem é que manobrou melhor a própria imagem? Isso é narrativa. Se você tem muita leitura, você percebe isso acontecendo na vida, como as pessoas se comportam como se estivessem dentro de uma narrativa ficcional, porque a estrutura da narrativa ficcional, ela é apreendida pelas pessoas que controlam as narrativas que nós estamos consumindo hoje, das celebridades, dos influencers, dos políticos, né, as pessoas do mal que estão por aí, eles constroem narrativas porque eles entendem como isso acontece. É um jogo. E se você tem leitura, você olha, mas isso aí, já eu vi um livro que tinha uma história assim, é um livro antigo, né, que tem essa história. Você tem repertório, você sabe analisar as coisas do mundo, entendeu? Eh
É assim que as coisas eu não tenho a menor ideia de há quanto tempo eu estou falando, mas a menor ideia mesmo, porque eu achei que ia ter um cronômetrozinho aqui no negocinho, e não apareceu o cronômetro, eu comecei a falar e não sei mais. Mas eu acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer sobre isso aí, sobre a palavra isso aí é péssimo, né, porque ficou uma expressão tão batida, tão, estigmatizada por causa das pessoas que falam essa expressão, né, eh, que é outra coisa sobre linguagem, né. As palavras, elas vão ganhando significados e vão perdendo, as palavras vão se gastando, e você precisa trocar a palavra, porque senão seu discurso fica vazio. E as pessoas que não têm repertório, elas produzem discursos vazios, porque elas não produzem discurso, elas reproduzem discurso. E elas vêm falam para você um monte de clichês que elas aprenderam ali, pegaram ali e jogam para você. E aí, se você não tem um repertório, você aceita aquele monte de clichê como se fosse uma verdade. E não, aquilo é um texto ruim, muito mal feito, tá. E aí você não consegue se livrar daquilo se você não tem um repertório, e acaba repetindo aquilo também. Em todas as áreas, tá. Isso acontece em todas as áreas. Gente que só repete frase pronta. Trabalha com pré-moldados. Ai, diz que falou bonitinho, né, tudo pré-moldado, nada é dela, ela não reflete, ela não é capaz de reconstruir o discurso para fazer algo mais interessante. Por quê? Falta repertório. Porque não leu José Saramago, porque não leu Clarice Lispector, porque não leu Lígia Fagundes Telles, que tem um texto fascinante, porque nunca leu Guimarães Rosa, e porque nunca leu Machado de Assis. Né. Essas pessoas que pegaram a língua portuguesa e torceram de um jeito tal que, nossa, parece outra coisa. Parece outra língua, às vezes, né, e a gente entende. Pode não entender nas primeiras linhas, mas depois a gente entende, porque a gente entra naquela língua, daquele escritor, certo? Então é isso. Resumindo, tem um monte de gente que não precisa ler, que não precisa escrever. Não é o caso de vocês, porque vocês entraram aqui nesse lugar, e esse é o lugar da palavra escrita, a faculdade em que vocês estão, a Unirb, né. Vocês são obrigados a ler, e seria bom que vocês tivessem prazer com a leitura. Então eu recomendo que leiam. Como? Guarde um tempo. Você não faz 30 minutos de esteira, obrigado, porque senão vai morrer, com as artérias entupidas, né. Gaste 30 minutos lendo, mas não é para ler nada que tenha utilidade, é para ler uma história que lhe divirta, certo? E é claro que você vai procurar bons escritores ao longo do tempo, mas tente se divertir, sabe? É um momento zen seu, um momento que você 30 minutos, "Olha, eu vou ler, eu vou me dedicar a essas palavras", né. Eu vou contar uma história. Eu, na faculdade, eu fui ler Proust, fui ler obrigado. Eu tinha dificuldade de ler Proust e na divisão dos romances para fazer o trabalho da disciplina, a professora me disse: "Ah, Marcos vai ler Proust, porque ele é de literatura francesa, ele tem que ler Proust", né. Aí peguei, não foram os 7 livros do Em Busca do Tempo Perdido, só um. Eu, no dia seguinte, cheguei na aula seguinte, cheguei na sala apavorado: "Gente, ele gastou 5 páginas para acordar. O que é que vai ser de mim lendo esse livro?". Aí, lá adiante, eu me dei conta de que eu não era para esperar nada daquilo ali. Era para ler cada página como se ela fosse a única coisa que importasse. Porque o que importa não é a história que ele vai contar, o importa é como ele vai contar. É a beleza, e é muito bonito, né, a beleza das frases dele, né. Aí quando eu comecei a ler assim, nossa, foi maravilhoso, porque eu não estava esperando mais nada, eu estava ali preocupado com aquela página, aquela frase. É claro que eu ia ter que fazer um trabalho, então ia anotando coisas e tal, ia fazendo um fichamento, mas eu descobri um prazer do aqui e agora, né, do dia a dia, né.
de um dia por vez, né, e li tranquilamente o Proust, né, o Caminho de Swan. Li tranquilamente, fiz meu trabalho e tal. Cada um tinha um livro, é um trabalho completamente diferente para cada um, e eu tinha que inventar uma reflexão a partir da leitura, aplicando as teorias todas que a gente estava vendo ao longo do semestre. E assim, e você vai, enfrenta e vai lendo, né. Eh, Alguns de vocês vão ter dificuldade de ler, porque têm dificuldade com a língua de um modo geral, tá. E aí é como ler numa língua estrangeira. Eu sou de francês, mas eu não domino francês, sim. Mas tive que ler muito livro em francês, porque só tinha em francês, e eu precisava fazer os trabalhos, né, eu precisava fazer a pesquisa. Eu fiz meu mestrado em literatura francesa e depois que eu terminei o mestrado, muitos dos livros que eu li em francês tiveram tradução, né, tivesse esperado um pouco mais. E é a mesma coisa que, a leitura da pessoa que tem pouca leitura, porque não tem, a alfabetização não foi plena, né. É ler com dificuldade, é ler com dicionário. Então eu estava ali lendo em francês, tã-nã-nã-nã-nã, compreendia a palavra, eu não sabia, ia no dicionário, aí entendia a palavra, voltava, eu demora muito mais para ler, voltava, ia entendendo, ia fazendo fichamento, porque também eram leituras de estudo, né. Mas se não fossem leituras de estudo, como eu fiz muitas leituras, eu vou lendo ali o romance, vou lendo, eu vou entendendo o que eu preciso entender. Alguma coisa talvez me escape, mas eu estou ali entendendo e me divertindo, eventualmente eu vou ao dicionário e tal, mas eu vou compreendendo. E com o tempo, eu começo a entender melhor a língua estrangeira, porque eu já vi aquela palavra sendo usada, e já: "Olha, então isso significa isso", eu vou compreendendo sozinho, né. Eu poderia ir para o dicionário, mas eu também posso fazer uma leitura mais fluida, né. É a mesma coisa com a língua portuguesa. Tem dificuldade? Vá para o dicionário, vá para a gramática, você tem que vencer isso. Tem que vencer. Pense que você está estudando, porque você está lendo, porque você precisa ler, porque você precisa, ser um profissional. Ok, é o jeito a dar. E se você Mas você também pode fazer a leitura do prazer. Você vai ali lendo um livro qualquer, uma outra coisa você não entendeu daquelas palavras, mas a história você está entendendo. Vai, segue adiante. Aquela palavra que você não entendeu, ela talvez volte. E na segunda vez, quando ela voltar em outro contexto, você vai reconhecer. E aí o significado dela vai ficar claro para você naturalmente. Entendeu? Como acontece quando a gente ouve uma gíria nova. No começo a gente não entende. Depois a gente vê o contexto em que aquilo foi empregado e você vai pegando, certo? É muito cansativo, sim, ler para quem não tem hábito de ler. Mas é como correr, é como fazer musculação. Cansa e uma hora vai ficando fácil. Dói e uma hora vai ficando fácil. É exatamente a mesma coisa. Quanto a escrever, o que eu tenho a dizer para vocês é que nunca será fácil. Mesmo que vocês tenham muito treino de escrita, sempre vai haver um pânico com papel em branco. Então, o que recomendo é que você escreva alguma coisa. Começou, coloque logo alguma coisa naquele papel, naquela tela de computador. Escreva alguma coisa, não deixe em branco. Vai escrevendo, vai fazendo tópicos, vai fazendo frases inacabadas, ou escreva a primeira bobagem que sai à sua cabeça, porque depois de algumas linhas ou de alguns parágrafos, você vai talvez você tenha que jogar todo aquele começo fora, certo? Ou você tenha que reescrever. Mas você vai ter que reescrever de qualquer jeito, porque a primeira escrita não vai sair boa nunca. Você vai ter que reescrever. Então você escreve logo alguma coisa e segue adiante. Depois você vai ter que voltar e reescrever, e suas ideias estarão mais claras, porque você pôs no papel. Olha a vantagem da palavra escrita. Quando você joga tudo no papel, sua cabeça se organiza. Sua cabeça se organiza. Você conclui que o que você pensou era uma besteira, porque agora está no papel, você está vendo que aquilo era uma besteira. Você conclui que o que você estava pensando
é muito interessante e pode dar uma coisa muito legal, você não tinha nem pensado, porque apareceu uma coisa no papel que você não sabe nem como apareceu ali, foi no bolo das outras coisas, aí você relê, nossa, isso aqui é bom, né. Apareceu ali no papel, porque você botou para fora. Então, sobre a escrita, o que eu recomendo é isso, escreva. Eu escrevo, eu sou escritor, falei, eu escrevo, se eu não tiver prazo, vai me dando, aí eu fico adiando, adiando, adiando. Se me der um prazo, eu escrevo, porque aí eu me obrigo a escrever, já tenho que fazer até tal dia. Eu escrevo, sai uma porcaria, lá no meio começa a aparecer alguma coisa boa, né. Eu já ganhei prêmios fazendo isso, né, me obrigando a escrever, porque eu tinha prazo, ou eu me dei prazo, ou alguém me deu um prazo, e aí lá adiante, de tanto tentar, de tanto escrever, saiu uma coisa legal, né, e essa coisa legal me deu prêmios, entendeu. Então, force a leitura todo dia, 30 minutos, ou 20, ou meia hora, ou 1 hora, né, mas se comprometa com isso. Leia um livro de um assunto que lhe interesse, de ficção, não leia nada de autoajuda, nem de teoria, leia de ficção, leia uma bobagem, né. Uma história de crime para você descobrir o mistério, o que for, algo que lhe obriga a chegar ao final, né. E na hora de escrever, sente e escreva. E mostre para as pessoas, e diga para as pessoas: "Veja se isso tá uma porcaria". E vai ser muito bom se a pessoa virar para você e disser: "Olha, isso tá uma porcaria", para você ir lá e reescrever. Não acredite na pessoa que leu e disse: "É, tá legal". Se a pessoa disser: "É, tá legal", ela só quer se livrar de você. Pergunte então a ela por que que tá legal. "O que é que tá legal aqui?", para ver se é verdade, porque ela talvez só esteja tentando se livrar de você, certo? Não aceite elogios fáceis. Se você está quando você já publicou e tudo, você aceite o elogio, mas vá lá olhar de novo, porque pode ser que depois que você publicou e está lá num livro impresso, você volta lá e você vai ver que não está tão bom, porque as pessoas também, não são grande coisa como leitores, e você vai lá e na próxima você faz melhor, ou você pega aquilo ali, conserta, né, e você aprende com a maluquice que você escreveu lá, certo? Eu não sei se eu ajudei falando de escrita, porque eu estou falando com a luzinha. Agora eu botei minha cara aqui na tela para ver se está ok. Deixa eu tirar a minha carinha um pouquinho, né. Então eu estou falando com a luzinha, eh, falando para o vento, falando para o tempo, falando para um lugar distante que eu não sei qual é, com pessoas que eu não sei quem são. Não sei se vão gostar de mim, não sei se não vão gostar de mim. Espero que gostem, né. E espero que eu possa conhecer todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo em algum momento. Espero que a professora Sara me chame para ir pessoalmente, falar sobre qualquer outra coisa, dialogar sobre algum tema, ou esse tema mesmo, se interessar, porque é preciso conversar sobre a palavra escrita. É preciso conversar e tirar os mitos de que, a pessoa está na faculdade, tem que saber ler e escrever. Não tem, mas as pessoas não vieram preparadas para isso, porque o nosso país é isso que ele é, né. Tem um ensino ruim, as pessoas têm suas histórias de vida complicadas, as pessoas chegaram aqui, aos tropeços, né. Então não é simples assim de: "Olha, tem que ler e tem que escrever e pronto", né. Tem que ler e tem que escrever. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer com os cacos que chegaram à faculdade, né, e vamos tentar melhorar isso. E dá certo, ok. Ler e escrever é um aprendizado constante. A gente vai desenvolvendo a cada dia. A gente vai aprendendo a ler,
a vida toda. Eu ainda aprendo a ler. Eu ainda aprendo a ler. A gente aprende a escrever a vida toda. Eu ainda aprendo a escrever, eu faço cursos de escrita. Às vezes eu ministro também cursos de escrita, mas eu também faço, porque outras pessoas têm outros truques de escrita que é bom que eu aprenda. E veja que eu não falei nenhuma palavra culta, nobre, eu falo truque, falo repertório, porque é isso mesmo, sabe? Tem truque para ler, tem truque para escrever, certo? É isso que você tem que se preocupar, em resolver, em descobrir um jeito de que a sua leitura funcione, a sua escrita funcione, certo? Voltando ao encerramento, que eu comecei e acabei voltando a falar do tema, né? Eh, Quero agradecer a professora Sara. Professora Sara, espero que, a sua expectativa tenha se concretizado, que eu tenha podido dizer alguma coisa que tenha sido interessante. Espero que as pessoas que os estudantes que estão, vendo esse vídeo tenham gostado, que usem alguma coisa do que eu disse, né, ou se não é o do que eu disse, de como eu disse, ou então não é nada disso, vocês vão fazer de outro jeito, mas que de algum aprendizado surja daí, certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima.